Que equipe no futebol brasileiro que não pode, em hipótese alguma, abrir mão de qualquer coisa é o Flamengo. Não pode. Não pode. O Flamengo tem dois times muito fortes no elenco. O elenco do Flamengo, não tem desculpa de o elenco do Flamengo é invejável. Nação, é isso daí. Nós vamos aqui analisar nesse momento os comentaristas trazendo as informações do Flamengo. E tá aí, ó. Vacincane se rendendo ao Flamengo. Tem também o Veloso e o Neto falando sobre o elenco do Flamengo para a partida contra o Grêmio. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo. Você é flamenguista de verdade, então já chega deixando o seu like, principalmente se você tá dando aquela força positiva para o nosso Mengão, para a gente poder sair com uma boa vitória, jogando fora de casa na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. Vamos analisar então tudo isso nesse momento. Então, se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal, Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, canal do Neto Band Esportes, canal Placar TV, link na descrição como créditos. Vamos então analisar essas notícias, a repercussão do Flamengo, preparação da partida para a Copa do Brasil. Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Gabigol. Para você, Veloso, esse time é muito forte ou não? Tem dificuldades na defesa ali. O Flamengo tá tomando muitos gols, né? O duro é saber quem vai jogar com o Jorge Sampaoli, né? E o Sampaoli A maior mentira de treinador nesse país é o Jorge Sampaoli. Tem essa. Contra o Palmeiras ele tirou só o Arrascaeta e o Everton Ribeiro aqui no Allianz Parque, né, no Brasileiro. Depois colocou no segundo tempo, o Flamengo poderia ter virado o jogo. Então a gente nunca sabe o que ele vai fazer, mas esse time é bom, e ele tem muitas opções no time, né? Por isso que muitas vezes é aquele treinador que quer errar e acaba acertando, porque as opções que o Flamengo tem ali para ele são muito boas. Mas é um time muito competitivo, muito forte, muito técnico. Então essa é a vantagem do Flamengo, desse elenco que o São Paulo tem à disposição, apesar do São Paulo sempre fazer uma bobagem ou outra. Jameli. É um timaço, né? É um timaço, e acho que a diferença do Flamengo... como eu estou falando desde o começo, eu acho que o Grêmio tem chance de passar. Mas a diferença do Flamengo é que tem jogadores decisivos. Sobrou pro Arrascaeta é caixa, sobrou pro Everton Ribeiro é caixa, o Gabigol também faz gol importante, tem o Pedro, tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique. Tem gente que ele pode mudar o time, e mudar fácil ali, sem nenhum problema. Eu gosto muito do Vitor Hugo, acho esse menino muito bom jogador. Bom de bola. Que chega na frente, vai, tem mobilidade, vai de um lado, Eu vai acho do que ele outro. tira o Thiago Maia e bota o Bruno Henrique no segundo jogo. Tô falando Pode ser. No primeiro, não. O Everton Cebolinha também pelo lado esquerdo. O Everton Cebolinha veio de Arrascaeta pra cá. Ele muda esse esquema pro segundo jogo. Mas nesse primeiro jogo lá em Porto Alegre, eu acho que é um time forte, claro, não tem como. E essa é a diferença, né? O Veloso falou bem. A diferença é que às vezes ele erra, às vezes ele inventa, às vezes faz coisa. Mas ele tem muita gente, cara. Tem que errar muito para não poder mudar o jogo. Paulo do Vale. Tem que fazer muita força mesmo, né, para ser eliminado de uma Copa do Brasil, mesmo com o Grêmio forte. Eu sinto até a postura do Flamengo no último final de semana contra o América Mineiro, dando uma demonstração de que o foco está justamente num primeiro momento na Copa do Brasil e na outra semana na Libertadores. Eu acho que o São Paulo está abrindo um pouco mão do Campeonato Brasileiro pela distância do Botafogo, pelos outros adversários também. Então, talvez a gente veja um Flamengo muito forte contra o Grêmio, apesar de não ter engrenado ainda com o São Paulo. Vamos lá, Mauro Galvão, esse time te agrada muito ou não? O provável Flamengo jogando o primeiro jogo em Porto Alegre e o segundo no Maracanã. É um time forte, né? Um time que tem ali uma consistência no meio de campo, até mesmo acho que para proteger a defesa, né? Que é um pouco assim uma dificuldade que o Flamengo tem, né? Os laterais são laterais que apoiam muito e os zagueiros são jogadores que não são jogadores de velocidade. Então acho que esses três aí no meio de campo para poder ajudar na marcação, fazer a cobertura, porque certamente, né? O Wesley é um jogador que joga do meio para frente. Ele defende também, mas ele é ofensivo. E o Ayrton Lucas a mesma coisa. Então, eu acho que vamos tentar, principalmente, ter a posse de bola, que é o forte do Flamengo, né? Com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. São jogadores que têm muita qualidade, né? O Flamengo já tem uma forma de jogar, já tem 3 anos, né? Ele só muda as peças, mas praticamente vai dar trabalho, vai ser um grande jogo, né, entre Grêmio e Flamengo. Para você, quem classifica?
Para mim, o Flamengo. O Flamengo é favorito. Se o São Paulo não atrapalhar muito, o Flamengo passa. Jamel, Pra mim, o Flamengo é favorito, mas passa o Grêmio. pra mim passa o Grêmio. Pra você? Passa o Flamengo. Pra você, Mauro Galvão? Vão ser 2 jogaços, né? Mas eu acho que o Grêmio vive um grande momento e é uma equipe copeira. Então, eu aposto no Grêmio. É nós. Até a pé nós iremos. A única equipe no futebol brasileiro que não pode, em hipótese alguma, abrir mão de qualquer coisa é o Flamengo. Não pode. O Flamengo Não pode. tem É uma vergonha, 2 concordo com times muito fortes no elenco. Se diz O elenco do Flamengo, não tem desculpa de o elenco poupar, do Flamengo é invejável. Invejável. Qualquer time na América do Sul, para não dizer na América Central e no continente americano completo, da MLS até o Ushuaia, queria ter um elenco como o do Flamengo. Aliás, no mundo, inclusive, são raros times. De onde até o Ushuaia? Do Alasca. Do Alasca ao Ushuaia. Aliás, eu vou pegar boa parte do planeta também, vou colocar até no continente europeu, tirando os times, claro, muito tops, né? Quem é o Mas se você continente pega... Flavinho, se você pega times... todo mundo no mundo queria ter um time... Não. Se você, tirando as exceções, claro. Mas se você pega times medianos do futebol europeu, até medianos pra grande... O Flamengo é melhor do que a Fiorentina, do que o West, do que... Todos esses times gostariam de ter um elenco como o do Flamengo. Não é exagero. Isso não é E o que soberba, que tá Por que isso que o não Flamengo é não está ficar jogando passando a bem, mão no Falcicano? Flamengo. Isso, Bernardo. isso é uma realidade. O elenco do Flamengo Então, é assim, então a pergunta é, por que o Flamengo não está jogando bem? Tem um monte de jogador banana. Jogador, Sabe o que acontece? É, aí, E o trabalho do São Paulo também. O trabalho eu acabei de postar no Twitter agora. Quando vocês falavam, eu tuitei. Eu tô passando vergonha. Porque eu disse várias vezes que o São Paulo é muito melhor que o Jorge Jesus. Esse São Paulo do Flamengo é patético. Jogador fora de posição, jogador fazendo coisa que ele não deve fazer. E ele chutando o microfone. Chutando o microfone. O trabalho dele é realmente decepcionante. Eu esperava muito mais dele. Muito. Porque a gente sabe que o São Paulo é um cara que precisa do campo. E ele tá tendo tempo pra treinar. Começou a ter tempo pra treinar. E ele não consegue fazer esse time render. Não consegue fazer. Eu sempre digo que 80% do jogador, 20% do treinador. Mas esses 20%, quando o treinador é bom, eles fazem uma diferença muito grande. Eu esperava muito mais do São Paulo. Eu também. Eu esperava muito mais. Você falou uma coisa dos jogadores, tal, o caráter competitivo do pessoal do Botafogo é muito superior ao do Flamengo. Eu concordo com tudo isso. Os jogadores do Flamengo, tudo tá cheio de primadona lá dentro. Nossa senhora. Nossa, você não pode tocar nos caras assim, não, eu sou jogador do Flamengo, tal, ganhei 2 Libertadores, tal, babá. Mas eu esperava mais de São Paulo. Eu concordo em tudo. Eu esperava que você falou. Eu ainda acho que esse time vai dar a resposta porque o viés do Flamengo é muito competitivo em relação ao nível dos jogadores. O nível dos jogadores é muito alto. Vocês podem ver Vamos semana ver que vem. quarta-feira? Então, quarta-feira. Eles não. Quarta-feira o Palmeiras. Desculpa, Quarta-feira o eu vou passar Flamengo. pra você. A impressão que dá é que esses caras assim, escuta, eu não vou me cansar no Eles primeiro semestre. escolhem jogos. O que vai, é que nem na NBA. Eu não vou ficar me Exato, cansando na mas é isso. regular season. Golden State. né? Eu vou jogar o playoff. A questão- Qual é o playoff no futebol? No segundo semestre. Então, a questão toda é que Isso o Flamengo não esperava, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo abrir tanto. Ele esperava que tivesse todo mundo nessa mesma linha do segundo ao sexto colocado. O 2 ponto fora pontos, da 3 curva é o pontos, Botafogo. só que o Botafogo arrebentou. Então, pra ele agora atacar o Campeonato Brasileiro tá mais complicado. Porque ele sabe que o segundo semestre que interessa é a Libertadores e a Copa do Brasil. Ele tá direitinho no dele, na semifinal da Temos Copa os do jogos Brasil. da Copa do Brasil, da rodada? Ele Ô, gente, se é o quiser time que tem colocar mais aí. recursos pra ser de novo campeão da Copa do Brasil. E ele tem hoje Semana- o maior... Isso, Facicani, só pra lembrar que é semana de Copa do Brasil, tá, gente? Sim. Então temos as semifinais. Quarta-feira o Flamengo com o Grêmio. Terça-feira, amanhã, Corinthians. Corinthians e São Paulo. E quarta-feira, Grêmio e Flamengo no Olímpico. Na semana que vem os dois jogos E na na semana que quarta-feira. vem, Só você perceber. a emissora de televisão resolveu marcar os 2 jogos pro mesmo dia. Parabéns. Um jogo é às 7h30, parabéns o aos jogo do envolvidos. São Paulo contra o Corinthians, na outra A quarta-feira. CBF não tem nada a ver com É, isso. não, ela duas peca quartas-feiras, pela omissão. Isso é coisa da... Eu não sei. Pronto, pode honestamente, tirar. tem Beleza. jogo da Amazon, tem jogo da Globo, eu não sei qual é a divisão. Honestamente, eu não sei. O Flamengo Seria tem legal a gente botar ali. O Flamengo tem o maior viés motivacional desse segundo semestre. Agora o quê? Aliás, Viés o quê? motivacional dos últimos tempos no futebol. São poucos times
no mundo, com a estrutura que tem o Flamengo e etc., que tem o maior viés possível de fazer uma história gigante. O Flamengo ter uma decisão de Libertadores em casa. Até em jogo único, inclusive. São poucos times no mundo que conseguiram, e os poucos que chegaram, aliás, perderam em casa suas decisões. O Real Madrid teve chance de ter decisão da Champions em casa, não chegou, em Madrid, 2010. O Bayern de Munique fez uma final em casa e tomou pau do Chelsea. A Roma perdeu em 84. A Roma perdeu. Então, assim, são raros times, para dizer assim, pouquíssimos, que conseguiram serem campeões desse formato. O Flamengo tem time, o Flamengo tem mais do que um time elenco, tem um treinador capaz, o Flamengo tem uma torcida atuante, enfim, o Flamengo tem todo o viés e tem uma chave que, apesar de parecer complicada na Libertadores, é bem favorável. O Flamengo pega mesmo? O Flamengo vai pegar o Olímpia. O Flamengo depois vai pegar nas quartas de final o Fluminense, desculpa, o Fluminense na hora que vai precisar decidir com o Flamengo em grande. Né? Mas o Flamengo tem condição, aposto muito mais no Flamengo. É o Olímpia agora, ele tem talvez o River Plate na condição natural de chegar ao River Plate numa semifinal. Aí é um embate um pouco mais complicado, mas ainda eu tenho a crença no Flamengo. E na minha visão, se o Flamengo chegar à final da Libertadores no Maracanã, no nível que está a torcida esse ano, o Flamengo vai ser campeão. Então aqui todo mundo assim, parece concordar que o Flamengo não está jogando porque não quer. O Flamengo está escolhendo demais. Eu acho que tem isso também. Mas o trabalho do São Paulo está aquém do que eu imaginava. Também. São os dois fatores aqui, embutidos, né? A análise não pode fugir da apatia dos jogadores, claro que não. Mas também entra no aspecto do desempenho do treinador. Eu concordo com o que o senhor Romani falou aí. O Sampaoli. E a gente pode tentar, aí é muito difícil, mas o porquê disso? Qual é o motivo disso? O Sampaoli brilhou no Santos, brilhou no Atlético Mineiro. Eu tô falando de desempenho, né? Mais do que necessariamente conquista de títulos. Mas eram times para os quais você olhava assim e falava, pô, esse cara jogou muito, cara. Esse cara jogou muito. O que o Atlético do São Paulo fez com o Flamengo do Dome lá no Mineirão foi um absurdo. Né? Você olhava para aquilo e falava, nossa senhora, eu quero esse técnico amanhã tocando meu time. Por que isso? É um elenco de primadonas. Quando o São Paulo chega inserido nesse processo, aí sai o Vidal, sai falando, disparando contra o Sampaoli. O que está embutido nessa história toda? Né? Então é preciso entender o porquê. Escuta, por que o Sampaoli, outros técnicos também, não conseguiram ser aquilo que eles são de eu tava fato pensando no nisso, Flamengo. o único que conseguiu... O Jorge Jesus. É o Jorge Jesus. Mas num Flamengo que tinha... Um Flamengo com jogadores que tinham outro tamanho em 2019. Jorge Jesus, exato. Mas essa análise aí serve pro Palmeiras também, né? Jorge Jesus estava... Essa análise que você fez... Desculpa, assim, essa análise que você estão fazendo do Flamengo serve também pro Palmeiras. O Flamengo pode jogar mais do que tá jogando e o Palmeiras pode jogar mais do que tá jogando. Só tá uma diferença entre Abel e Sampaoli. O Sampaoli ainda não pegou o jeito desse time. O Palmeiras perdeu o jeito com o Abel, né? É diferente. O Palmeiras tem menos elenco, menos opções. Quando o Jesuíta fala assim, voltará 2019, o dia em que Jorge Jesus pisar de novo no ninho do urubu, né? A gente tem que... É impossível tirar do contexto o tamanho desses caras em 2019 e o tamanho desses caras em 2023. É verdade. Quem era o Gabigol em 2019 quando chega ao Flamengo? Na história Rascaeta, do Flamengo. Era um grande jogador. Mas na história do Flamengo, o que o Gabigol conseguiu, eu não tô falando aqui de... Eu não tô jogando nada. Mas de tamanho com a camisa rubro-negra, com a camisa flamenga. Né? Aqueles caras tinham que se provar naquele momento. Agora não precisam mais. Será que eles aturariam... dono do clube. Isso. Será que eles aturariam os chiliques do Jorge Jesus em 2023? Todos. Será que aquilo seria bem assimilado em 2020? Fala, peraí, meu irmão. Tem 2 Libertadores aqui. O Gabigol chegando e falou, meu irmão, eu fiz 4 gols em 3 finais de Libertadores. Poucos técnicos que tentaram mudar alguma coisa não conseguiram ter sucesso. Depois do Jorge Jesus. Que é o que o São Paulo está fazendo. Exatamente. O único técnico que deu às primas donas o seu conforto ganhou alguma coisa que foi o Dorival. Pode ser também. E qual foi a contrapartida, né? Ser demitido. Pra isso. Ser demitido. Do Flamengo. Porque queriam mudar o ambiente. Ou seja, queriam mudar o ambiente. O cara vai e não muda o ambiente. Lógico que é. Aí ele Os ganha. jogadores não querem sair da zona de conforto deles.
E a mudança tática demanda muito trabalho. Não, e assim, a mudança lá de em ideia cima, de jogo. Demanda muito trabalho. lá em cima se queria mudar o ambiente. Aí, quando se tentou mudar o ambiente, não ganhou nada. Aí trouxe um cara que não era pra mudar o ambiente. Ele ganhou tudo. Deram um chute nos fundilhos do cara. Contrataram um cara pra mudar o ambiente. Perdeu tudo. Estão trazendo outro que tá tentando mudar o ambiente. O Flamengo tá caminhando. Vamos ver o desfecho no segundo semestre. Eu não consigo entender. A única... Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Não se esqueça, já registre o seu palpite para a partida entre Grêmio e Flamengo aqui nos comentários. Deixe seu like, compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com seus amigos do Flamengo. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Grande abraço, bom dia e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.